Meu amigo, minha amiga, seja novamente muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal Humanizando. No episódio de hoje, como de costume, falaremos sobre 3 matérias que envolvem o mundo do RH na última semana e na segunda parte do vídeo vou trazer um assunto muito relevante, que é a segurança psicológica. Você sabe o que é? Você se sente seguro no seu ambiente de trabalho? Essas e outras dúvidas serão esclarecidas logo mais. Não perca! E a primeira matéria de hoje está disponível no site da Você SA e diz: certos tipos de ambição podem te deixar antiético. Essa matéria foi escrita por Léo Caparrós e foi publicada no dia 6 de fevereiro de 2025. Essa matéria ela faz uma análise sobre uma pesquisa realizada por 2 pesquisadores, os senhores Charles O'Reilly e Jeffrey Pfeffer. E a pesquisa originalmente ela trata sobre a ambição como uma faca de 2 gumes, sucesso na carreira e comportamento antiético. É interessante porque tanto o artigo quanto a matéria eles trazem para a gente que existe uma correlação entre o tipo de ambição e um comportamento antiético. Exatamente isso. Não resta dúvida de que pessoas mais ambiciosas costumam se empenhar mais para desenvolver suas atividades. Então, logicamente, essa pessoa acaba alcançando resultados melhores. E a ambição, diferente do que muita gente acha, ela não é necessariamente uma coisa negativa. Você pode ter uma ambição boa e uma ambição ruim. E ela definiu como 6 tipos de ambição, ou seja, 6 objetivos distintos que as pessoas têm e separou entre 2 grupos e dependendo do tipo de ambição que você tem, você está mais propenso a um comportamento antiético. E eles dividiram as ambições entre intrínsecas, que são aquelas que dependem unicamente do próprio indivíduo, e as ambições extrínsecas, que dependem, além da postura do indivíduo, de outros fatores externos. E eles trouxeram 6 ambições que são ambições intrínsecas: autonomia, desafio, maestria. Ou seja, são atitudes, comportamentos que dependem apenas da pessoa. E se a pessoa tiver uma grande ambição para alguma dessas 3 coisas, ela às vezes não está disposta a adotar algum comportamento, alguma atitude antiética. Já as pessoas que estão voltadas para a ambição extrínseca, ou seja, que depende não só dela, mas também do mundo, das reações de fatores externos, quais foram os 3 tipos de ambição que eles trouxeram? Status, poder, riqueza. São os 3 tipos de ambição extrínsecas. Essas pessoas, a pesquisa e a matéria traz isso pra gente, elas estavam mais propensas a mentir e a enganar para obter vantagens pessoais. Essa matéria é muito interessante. A ambição, só fechando, não é necessariamente uma coisa ruim ou uma coisa boa, mas dependendo do tipo de ambição, você tem uma propensão maior a ter atitudes e comportamentos antiéticos. E a segunda matéria de hoje está disponível na página Viva Bem da UOL e diz: 10 sinais para avaliar se sair do emprego é melhor para a própria saúde. Essa matéria foi publicada no dia 7 de fevereiro de 2025 e ela é derivada de uma matéria originalmente escrita por Marcelo Testoni, que tratava sobre o cansaço mental. Essa matéria basicamente traz para a gente uma autorreflexão sobre a necessidade de manter ou não o seu emprego, porque às vezes um excesso de cansaço mental pode trazer problemas graves como estresse, ansiedade, depressão e até mesmo burnout, que é quando sua cabeça pifa, para de funcionar e você não dá conta de fazer mais nada. E ela traz para a gente 10 indicadores para você repensar se deve ou não continuar no seu emprego. São eles: irritabilidade, falta de concentração, desânimo persistente, lapsos de memória, oscilação de humor, baixa produtividade, estado de descuido, dores corporais, adoecimento frequente e baixa na libido. Basicamente, esses 10 indicadores, eles são excelentes para apresentar para você
que tem alguma coisa errada com o seu emprego. E você tem que se tratar, tem que procurar ajuda, tem que descobrir o que está acontecendo. Às vezes não há um fit cultural, igual a gente comentou no vídeo, o card está logo aqui em cima. Às vezes você não tem uma segurança psicológica, que a gente vai falar no segundo bloco do vídeo. Você tem que analisar o que está acontecendo no seu emprego. E esses são excelentes indicadores para saber se você deve ou não manter o seu emprego. É triste, mas a realidade da grande maioria das pessoas é que elas mantêm o emprego por conta de uma questão financeira. Existe uma dependência da renda. Aquele dinheiro, ele é necessário para pagar as contas, para sobreviver, para arcar com as suas despesas. Então nem sempre a decisão de abandonar o emprego é uma decisão simples e não envolve, talvez às vezes, criar outros problemas. Mas é bom você revisar o seu contrato psicológico, revisar a situação na sua empresa para tentar descobrir o que está acontecendo de errado e se é possível remediar. A demissão deve ser um dos últimos recursos a serem adotados quando você tem algum problema no seu ambiente de trabalho. E a terceira matéria de hoje está disponível no site da Exame e diz: para enfrentar escassez de talentos, essa empresa está formando desenvolvedores no interior de Minas Gerais. Essa matéria foi escrita por Guilherme Santiago e foi publicada no dia 5 de fevereiro de 2025. Essa matéria basicamente traz a história da Energisa e traz o ponto de vista da Daniele Salomão, a vice-presidente de Gente, Gestão e Sustentabilidade, sobre um programa de treinamento criado pela Energisa em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais chamada Cataguases. E a própria Daniele indica que o programa é um case de sucesso. Nas palavras dela, recebemos pessoas das mais diversas trajetórias de vida. Para muitos, essa é a porta de entrada para o setor elétrico e uma oportunidade de transformação profissional. A própria Daniele, ela diz que na carreira dela, ela participou de programas semelhantes e esses programas foram fundamentais para colocá-la na posição de destaque que ela se encontra hoje na Energisa. E hoje, programas como esse conseguem não só desenvolver e preparar um profissional com os ideais alinhados à cultura organizacional, fazendo aquele fit que a gente já comentou anteriormente, porque você consegue pescar pessoas mais alinhadas aos valores e os ideais da empresa, consegue prepará-los e eles já saem desse curso profissionalizante prontos para exercer atividades na empresa. A Energisa, no ano de 2024, conseguiu aproveitar 480 das 700 pessoas formadas no programa de 2024. Para você ter ideia do tamanho do programa e do impacto que ele consegue trazer para a própria empresa. E um outro ponto de vista, também nas palavras da Daniele, que eu gostei bastante, ela fala: a gente vê no mercado muitas empresas brigando pelos melhores talentos, mas nem todas querem investir para formar talentos melhores. E essa é a diferença desse programa, que realmente apresenta ser um sucesso. Parabéns, Daniele, e é desenvolvendo as pessoas que você consegue desenvolver a sua própria empresa e consegue tornar, por fim, a sociedade como um todo muito melhor. Chegamos à segunda parte do vídeo de hoje, e o tema de hoje, que eu particularmente gosto bastante, é segurança psicológica. Antes da gente começar a falar sobre segurança psicológica, a gente precisa falar sobre um negocinho chamado contrato psicológico. Você já ouviu falar em contrato psicológico? O contrato psicológico é aquela regra que existe no ambiente de trabalho, que as pessoas, no fundo, sabem que existe essa regra, mas ela não é escrita. Então, basicamente, é o que o empregado espera da empresa e o que a empresa espera do empregado. Então, você tem um contrato psicológico, toda relação de emprego tem um contrato psicológico. Eu diria para você que toda relação pessoal existe um contrato psicológico, porque nada mais é um alinhamento de expectativas. Um bom contrato tem expectativas bem alinhadas. E, logicamente, para você alinhar expectativas, você tem que ter uma comunicação clara, um ambiente aberto e espaço para conseguir dialogar. E é por isso que a gente fala de segurança psicológica, porque um bom contrato, ele não gera frustração.
porque a frustração nada mais é do que uma expectativa que não foi atendida. E aí, como você faz para não alimentar uma expectativa falsa? Tenha um ambiente aberto e propício para que a comunicação aconteça, mas não é qualquer ambiente que permite que você fale e escute. E aí, logicamente, a gente tem que falar segurança psicológica. Minha sugestão, Alexandre Grangeiro, procure empresas que gostam, participam, não praticam care washing, depois assistam um vídeo para vocês saberem do que eu estou falando e, de fato, crie um ambiente que proteja os seus colaboradores. E é daí que a gente fala da segurança psicológica. Ou seja, você pode ser quem você é, você pode fazer o que você acha que é certo e você pode falar o que pensa, sem medo de represália, porque um ambiente seguro, ele protege os seus colaboradores. Você imagina que loucura, eu falei o que eu penso e eu fui punido. Isso acontece, isso é realidade em muitas empresas, infelizmente. E a gente tem que lutar para que isso acabe, para que isso não aconteça, porque a gente está aqui falando de humanização das pessoas e da relação de trabalho, logicamente. O que você tem que buscar? Você tem que buscar um ambiente que você não fique armado, que você não fique tenso, que você consiga ser você mesmo ou você mesma e que você consiga ter um diálogo franco, um líder que te escute e um ambiente que aceite e tolere seus erros. Logicamente, eu já falei isso em vídeos anteriores, é impossível criar e inovar sem tentar e, consequentemente, sem errar. O erro não é permitido, você não possui segurança psicológica e, logicamente, o que acontece? As pessoas ficam retraídas. E as pessoas retraídas, por vezes, em um caso um pouquinho mais extremo, acabam aderindo ao abandono silencioso, que é o famoso quiet quitting, e isso é ruim para todo mundo. Ou seja, vamos procurar investir, alimentar e incentivar ambientes que propiciem segurança. Não é uma guerra. O ambiente corporativo ele não é e não pode ser uma guerra. Todo mundo tem que trabalhar junto, a diversidade tem que funcionar. A gente não está falando de um fake news, a gente não está falando do care washing, a gente está falando do ideal e é o que a gente tem que buscar. Logicamente, nem tudo são flores e nem tudo é perfeito. A gente está sempre tentando melhorar as coisas, mas um ambiente seguro psicologicamente, ele traz resultados diretos, positivos para a empresa, aumentando o engajamento dos seus colaboradores, reduzindo o turnover e, consequentemente, melhorando os próprios resultados da empresa. É isso aí. Chegamos ao final de mais um vídeo e gostaria de agradecer imensamente a sua atenção. Se você conhece alguém que tem medo do seu chefe ou do seu ambiente de trabalho, manda esse vídeo para ele que vai esclarecer um pouquinho a situação dele. E por acaso, se você está sofrendo uma perseguição ou se você não se sente seguro no seu ambiente de trabalho, não esquece de me contar nos comentários aqui embaixo. Não esquece de dar aquele like se você tiver gostado do vídeo e nos vemos no próximo episódio. Até mais!